Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe esse domingo, esse dia lindo, esse dia abençoado por Deus. Ele já abençoou, nós já somos abençoados por estar aqui, por ter saúde, por estarmos acordados, por estarmos em pé, por termos esse ar que nós respiramos. Tudo isso é para a glória de Deus e Ele nos sustenta em cada detalhe. Se nós estamos aqui é porque Ele nos trouxe até aqui. Então que hoje seja um dia de dar graças, de dar glórias a Ele e de receber também uma direção de Deus, que é o que nos guia, que é o que dá sentido para a nossa vida. E a cada dia Ele tem sido pontual, Ele tem sido preciso naquilo que nós precisamos ouvir. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E esse devocional ele vai trazer uma bênção para a nossa vida, um abrir de olhos, uma direção. E hoje ele diz: quem quer a promessa precisa abraçar a renúncia. Tem muitas pessoas que querem viver o evangelho que lhes convém. Ah, essa parte aqui eu concordo, essa eu sigo. Ah, não, mas essa parte aqui eu discordo, essa eu não sigo. Mas quando nós decidimos ser obedientes, nós já temos tudo na Bíblia, tudo na palavra. Como nós devemos seguir, como nós devemos agir. E é claro que nós precisamos também desenvolver um relacionamento cada dia mais profundo e íntimo com o nosso Pai. Mas já está tudo ali, já está tudo escrito. E antes de iniciar esse devocional, que eu tenho certeza que vai nos abençoar, boas-vindas a você que está aqui hoje pela primeira vez. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e quiser curtir esse vídeo, assim você ajuda o YouTube a entender que ele é um assunto relevante e entrega para mais pessoas que vão ser abençoadas, alcançadas pela palavra e abençoadas assim como nós. E agora, escreva aí nos comentários, se você tem fé, a frase profética do dia. Escreva com fé de que quando você está escrevendo, você declara, você dá um decreto no mundo espiritual, você está visualizando. Eu sempre escrevo no meu caderno, inclusive no nosso propósito de 40 dias, escrevendo as cartas para Deus todos os dias. E escrevo também a frase profética que nós vamos escrever agora. Hoje eu renuncio o meu querer para viver a vontade de Deus. Essa profecia a gente precisa ter coragem para declarar. Coragem para declarar. Hoje eu renuncio o meu querer para viver a vontade de Deus. Amém? Isso é desafiador, mas é o que Deus espera de nós. Que a gente abra mão do nosso querer, das vontades da nossa carne, para obedecer a Ele, mesmo que vá contra a nossa vontade. A Bíblia nunca prometeu um evangelho confortável. Ela nunca nos disse que seguir Jesus Cristo seria um caminho fácil, sem espinhos, sem lágrimas, sem perdas. Pelo contrário, o chamado do evangelho é um convite à renúncia. Mas essa é a parte que muitos não querem ouvir. Vivemos dias em que o evangelho tem sido moldado para se encaixar no que as pessoas querem ouvir, não no que elas precisam ouvir. Há quem escolha versículos como se escolhesse itens em um cardápio. Pegam aqueles que falam de bênçãos, vitória, promessas, mas ignoram aqueles que falam de morrer para si, negar a carne, santificar-se, perdoar, se submeter, viver em verdade. Só que não existe evangelho sem renúncia. Não dá para viver a ressurreição sem antes passar pela cruz. Não dá para herdar as promessas sem deixar para trás os ídolos que criamos no coração. Não dá para ser cheio do Espírito vivendo cheio de si mesmo. Jesus foi muito claro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Lucas 9:23. Negar a si mesmo é dizer não para o nosso orgulho, não para o nosso ego, não para os nossos desejos que nos afastam da presença. É colocar o espírito no comando e a carne na cruz. E isso não é algo que se faz de uma vez só. É uma morte diária. É todo dia dizer: Senhor, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E agora a gente vai lembrar da história do jovem rico. O jovem rico queria seguir Jesus, queria a promessa. Talvez até desejasse fazer parte dos discípulos, dos milagres, do reino. Mas Jesus viu algo que ele não via, o apego ao que ele possuía. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. A resposta? Ele foi embora triste, porque queria seguir Jesus sem abrir mão de nada. Quantos de nós não somos como esse jovem? Queremos Jesus, mas sem largar os nossos apegos? Queremos o céu, mas não queremos o altar? Queremos milagres, mas não queremos mudança? Mas o Evangelho não é sobre o que a gente ganha, é sobre o que a gente perde para ganhar algo eterno. É sobre aquilo que abrimos mão, confiando que o que Deus tem é maior. É sobre crucificar o eu para que Cristo viva em nós. E como exemplos práticos de como fazer essas renúncias, nós podemos citar: quando você perdoa quem te feriu profundamente, você está renunciando. Quando você decide andar em santidade, mesmo que o mundo inteiro normalize o pecado, você está renunciando. Quando você obedece a Deus, mesmo sem entender ou sentir vontade, você está renunciando. Quando você diz não para uma oportunidade aparentemente boa, mas que te afastaria da presença, você está escolhendo a cruz. E isso te aproxima da promessa. Não existe base firme onde não houve renúncia. As promessas de Deus são preciosas demais para serem colocadas sobre corações divididos. Foi por isso que Deus provou a Abraão. Deus não queria Isaac morto. Ele queria o coração de Abraão. E quando viu que Abraão era capaz de renunciar até o filho da promessa, então o abençoou com ainda mais. Quem renuncia não perde. Quem renuncia se posiciona para receber mais. Mas quem quer viver o Evangelho sem cruz, vive de aparência, vive de religiosidade, vive uma fé morna, vazia, que não transforma e não sustenta nos dias maus. Outros exemplos bíblicos de renúncia temos Moisés. Abriu mão do palácio do Egito para viver no deserto como um povo de Deus. Ele renunciou à riqueza, poder e status por uma promessa. Paulo renunciou à sua reputação, posição de destaque entre os fariseus, e passou a ser perseguido, preso, açoitado para viver a missão. Esther arriscou a sua vida, sua posição de rainha, e disse: se perecer, pereci. Mas ela sabia que a obediência custava e ainda assim valia a pena. Você quer a promessa? Então prepare-se para a cruz. Antes de Deus te dar o palco, Ele te chama para o secreto. Antes de te dar visibilidade, Ele te chama para a invisibilidade. Antes da multiplicação, vem a poda. Antes da exaltação, vem o quebrantamento. Porque só sustenta a promessa quem foi moldado no fogo da renúncia. Não espere aplausos no caminho da cruz, mas espere presença, espere profundidade e espere transformação.
Amém, amém e amém. E só um parênteses sobre a história do jovem rico, né? E algumas outras histórias da Bíblia. A gente pode querer prosperar financeiramente, a gente pode ter riquezas deste mundo. Muitos homens de Deus, homens da Bíblia, tinham muito dinheiro. Jó tinha muito dinheiro, Salomão. Jó perdeu tudo e ainda assim continuou adorando a Deus. O que aconteceu com o jovem rico é que ele colocou o dinheiro, as riquezas deste mundo no lugar de Deus no coração dele, no centro. Deus sempre tem que estar no centro. Nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Todas as outras coisas, elas vêm depois. Nós não podemos abrir mão de Deus por nada nesse mundo. E outra coisa para concluir. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que agora eu não lembro nem quem era, mas... E comentando sobre perdoar as pessoas que nos feriram, pessoas que às vezes nos feriram muito e que aos olhos do mundo você talvez não devesse perdoar. Quando você comenta com alguém que você liberou perdão, que você não guarda mágoa, e essa pessoa foi uma pessoa que me disse: ah, para, você não é santa. Não é bem assim, você não é santa. E é aquilo que o devocional de hoje disse sobre normalizar o pecado, sobre normalizar não seguir em santidade, como se fosse anormal buscar a santidade. Nós não somos santos e perfeitos, mas buscar a santidade é buscar andar em obediência, mesmo que a gente vá na contramão do mundo. É perdoar porque nós não estamos perdoando porque a pessoa merece. Se fosse assim, Deus não tinha nos perdoado, Jesus não tinha morrido na cruz para nos salvar, porque nós não merecíamos. Foi pela graça. Que essa palavra ela nos toque o coração, que ela nos ensine a renunciar à carne, à vida desse mundo, para viver uma vida entregue a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Ó Pai, eu não quero mais viver um evangelho raso, um evangelho incompleto e um evangelho conveniente. Eu me arrependo, Pai, por todas as vezes que eu busquei só o que me interessava na Tua palavra. Me ensina, Senhor, a renunciar. Me ensina a abrir mão do que me afasta de Ti, mesmo que doa e mesmo que me custe. Eu não quero só a promessa, Pai, eu quero Te agradar. Me fortalece para carregar a cruz. Me sustenta, Pai. Me sustenta nas minhas renúncias. Me guia em obediência. Que a minha vida ela seja uma oferta viva no Teu altar. É o que eu te peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia. E antes de sair desse vídeo, envie para alguém que você sentiu no coração, que eu tenho certeza que esse devocional é uma resposta de oração para essa pessoa. E você vai abençoar a vida dela e a tua vida vai ser ainda mais abençoada. Em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.